Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na aula de número 73, vamos corrigir o módulo 2, né, de movimento retilíneo uniforme da sua apostila revisional. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Duas estações A e B estão separadas por 200 km, medidos ao longo da trajetória. Pela estação A passa um trem P no sentido de A para B e, simultaneamente, passa por B um trem Q no sentido de B para A. Os trens P e Q têm movimentos retilíneos uniformes com velocidades e valores absolutos, 70 e 30 km por hora, respectivamente. Determine o instante do encontro entre eles, né, em horas. Muito bem, então está aí esquematizando, né, o que ele passou para a gente no enunciado. Nós temos aí o trem P e o trem Q passando pelas estações A e B, tá bom? E o que ele traz para a gente, o que ele quer que a gente encontre é o instante, né, do encontro entre eles. Bom, o que eu sei desse tipo de situação? Toda vez que vocês depararem com um exercício assim, vocês têm que notar que eles vão se encontrar sempre em um mesmo lugar. Então, o que eu posso igualar a respeito deles é que a posição deles é a mesma. Então, eu vou escrever isso daqui, que a posição do trem P e do trem Q são a mesma, elas são iguais. E é justamente por isso que ele quer que a gente equacione as velocidades com o tempo, porque a função, né, a função horária do espaço, ela me dá justamente aí, ó, além das posições, vai me dar a velocidade e o tempo, tá? Então, eu vou igualar as duas equações, vou escrever de cada um desses trens, né? Então, tomando aí o ponto A como sendo a origem do sistema, né, o referencial onde a gente vai estar observando tudo para poder escrever as funções horárias, e para a direita como sendo positivo, então vou adotar aqui aquela ideia do plano cartesiano, tá bom? Tudo que for para a direita é positivo, tudo que para a esquerda é negativo. Escrevendo aí a equação, a função horária do trem P, ela é me dada assim. Então, ele está na posição 0, né? A posição inicial é a posição 0. A velocidade dele já me é informado, que é de 70 km por hora, em função do tempo t aí. Então, melhorando aí, ficou que a função horária do trem P é 70 vezes o tempo, tá bom? Vezes o instante. E do trem Q, que está na posição B, reparem que a posição inicial dele vai ser 200. Por que 200? Porque ele falou que os trens estão separados por 200 km de distância. Se eu adotei o ponto A como sendo a origem 0, o ponto B vai estar na posição 200. Tudo bem? E ele está indo no sentido contrário, né, do meu referencial. Então, a velocidade dele eu tenho que colocar como sendo negativa. Por isso que esse sinal aqui mudou. E é de um valor de 30 km por hora. Tá? Então, melhorando a equação, ficou isso daqui, né, 200 menos 30t. E aí eu vou substituir esses dois valores, essas duas equações, nessa daqui, na igualdade entre elas. E aí repare que as posições desaparecem, eu fico apenas com a função em função da velocidade e dos instantes, que é o que ele quer. Ele quer justamente esse instante aqui. Aí ficou fácil, né? Está subtraindo, passa para o outro lado somando. 70 com 30 vai ficar 100t. Está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado dividindo. E aí basta fazer a divisão. Nós temos aí que o t é de 2 horas. No gabarito ele pediu para marcar apenas o valor, então 002. Mole, mole, fácil, fácil. Mas tinha que ter essa noção, né? Se você não tivesse essa noção aqui, ó, não tinha nem como sair, nem como iniciar esse negócio. A gente fica travado mesmo. Então, sempre que você vai encontrar um exercício a respeito de encontros, tá? Você usa aí as funções horárias, que vai facilitar muito a sua vida. Beleza? Bom, na letra B ele pediu aí, né, determine a posição do encontro em quilômetros, né? Então ele agora não quer mais o tempo, ele quer a posição. Ora, então a posição, basta eu pegar uma das duas equações e substituir o valor aí do tempo, né, o intervalo de tempo. Porque ambos demoram o mesmo tempo para se encontrar e vão encontrar na mesma posição. Então, qualquer uma das duas equações, basta eu substituir o valor. Eu vou pegar dessa primeira aqui que está mais fácil, né? Então, para um instante de 2 horas, quanto que o trem vai andar? Né? Então, ele vai andar aí 140 km. Repara que eu poderia usar também para outra equação, ó. 2 vezes 30 dá 60, 200 menos 60 também dá os 140. Né? E aí, para marcar no gabarito, basta marcar 140. Beleza? Próxima questão. Questão 27.
Um móvel se desloca segundo o diagrama da figura. Determine a posição do móvel no instante t igual a 30. Então, nós temos essa gravura aí nessa figura que tem alguns valores a respeito dela. É um gráfico de espaço versus o tempo. Então, eu consigo aí escrever a minha função horária, né? Só que só tem um detalhe, para escrever a função horária eu preciso da velocidade, e ele não me informou a velocidade. Então nós vamos encontrar a velocidade antes. Dado que velocidade é variação do espaço no tempo, nós temos aqui que o ΔS, né, nesse caso específico, vai ser sempre a posição final menos a posição inicial, mas nesse caso específico, nós temos aqui que ele começou positivo e terminou aí, né, na posição 0. Beleza? Então, ele está voltando para a origem. Então, final, 0. Inicial, 20. Final menos inicial, menos 20, por isso que fica negativo. E aí, a gente pode já calcular a velocidade. Então, substituindo na equação, menos 20 divididos pelo tempo aí, que é 10. Né? Ou seja, para andar esses 20 metros, ele precisa de 10 segundos. Então, qual seria a velocidade? A velocidade é de menos 2 metros por segundo. Agora sim, eu posso substituir na minha função horária e determinar a posição do móvel lá em outro instante. Então, substituindo os valores, a minha função horária ficou assim. Posição inicial, 20. Velocidade negativa, né, menos 2, vezes o t. Substituindo para o instante 30, que é o que ele quer. Basta, então, fazer a multiplicação. Agora, a matemática, né, 2 vezes 30, 60. E 20 menos 60 menos 40. Ele pediu para a gente colocar lá no gabarito apenas o valor numérico, desprezando então se é positivo ou negativo, então a gente coloca aí 0,40. Tranquilo? Próxima questão. O diagrama horário representa o comportamento da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. No instante t igual a 0, o móvel encontra-se na posição S0 igual a 3. Determine o deslocamento do corpo nos primeiros 10 segundos em metros e determine o espaço do corpo após 10 segundos do início do movimento em metros. Então, ele quer tanto o deslocamento quanto a posição, né? O espaço, a localização dele. Então, ele já me deu aqui o valor da velocidade, né? Que ela é constante, sempre 5 metros por segundo, e me deu outros valores aqui no enunciado que a gente já pode escrever a nossa função horária. Sabendo que a posição inicial dele é de 3 metros e a velocidade é de 5, né? Constante, ele pediu aí qual seria o deslocamento para 10 segundos. Então, substituindo aí no lugar do instante 10, nós temos aí que 5 vezes 10 dá 50, 50 mais 3, 53. E aí, para encontrar o deslocamento, essa é a posição final. Lembrando que ele começou da posição igual a 3. Então, vamos lá. O deslocamento, que é dado pela variação das posições, vai ser a posição final menos a posição inicial. Posição final é a posição 53, posição inicial 3 metros. 53 menos 3, nós temos aí que o deslocamento foi de 50 metros, tá bom? Só marcar lá no gabarito. E aí na letra C ele pediu o espaço, né? A posição, que a gente já havia calculado aqui. A posição decorrido 10 segundos do início do movimento é 53. Teve um aluno que perguntou se eu havia trocado os gabaritos, porque, bom, eu dei uma pesquisada na internet, né, a respeito dessa questão, e tem uma resolução lá em que o camarada fez erroneamente, né, a questão e aí ele inverteu os gabaritos, tá bom? É aquela busca por achar o gabarito que está lá e aí acabam inventando coisa. Tomem cuidado, viu, gente, com o que tem na internet, beleza? Faça uma pesquisa segura, mas, por favor, né, desenvolva os cálculos também. Próxima questão. Durante uma tempestade, o indivíduo vê um relâmpago, mas ouve o trovão 5 segundos depois. Considerando-se o som no ar com velocidade praticamente constante, igual a 340 metros por segundo, determine, né, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Ele quer saber a distância que separa o indivíduo e o local do relâmpago em metros. Então, ele me deu aí a velocidade do som. Digamos que seja instantâneo. A partir do momento que caiu o relâmpago, eu vi aquele clarão de maneira instantânea. Quanto tempo demora, né, para que o som se desloque? Desconsiderando o tempo que a luz
demora para chegar até a gente, porque é um tempo muito pequeno e nós vamos calcular esse tempo na letra B, tá bom? Então, é quase como se fosse instantâneo. Caiu o relâmpago, eu já tenho a informação de que ele caiu, né? Desconsidero esse tempo que demora para a luz chegar até o meu olho, né? Demora do tempo que ocorre o evento até o evento chegar, a informação chegar até mim. Tá? Desconsiderando esse intervalo aí, considerando apenas a velocidade do som, então a gente pode usar aí velocidade ΔS sobre ΔT. Velocidade do som é de 340 metros por segundo. O instante ele me diz que demora 5 segundos apenas. É claro que não é 5 segundos, é um pouquinho mais do que isso, mas a gente está desprezando, né, o intervalo de tempo que a luz demora para chegar até o nosso olho. Estamos considerando apenas o som, tudo bem? Então, está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, nós temos aí 1.700 metros. Ele pediu para dividir o resultado por 10 antes de colocar no gabarito, então a gente colocou lá 170. Ele quer saber o tempo que a luz levou, né? Agora, vamos lá, vamos ver como que esse tempo ele é pequeno e pode ser desconsiderado. Vou usar a mesma fórmula, velocidade ΔS sobre ΔT, dado a minha velocidade aqui, que são 300.000 quilômetros por segundo, que é o mesmo que 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Pode fazer a conversão aí de quilômetros para metros, você vai colocar mais 3 zeros, né? E colocando em notação científica, são 8 zeros aqui, então é 10 elevado à oitava. O espaço percorrido a gente já tinha calculado, é 1.700 metros, e agora ele quer saber o tempo que demora para a luz percorrer esse trajeto. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Eles invertem aí a posição, e aí fazendo essa conta na calculadora, nós temos 566,66 vezes 10 a menos 8 segundos. É um tempo muito pequeno. Ainda assim, ele pediu para colocar em microsegundos, né? Então, vamos tentar colocar em microsegundos. A diferença de segundos para milissegundos é 10 a terceira e para microsegundos é 10 a sexta. Então, basta a gente multiplicar por 10 a sexta. Conserva a base, soma os expoentes, nós temos 10 a menos 2. Significa que a vírgula tem que andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 5,66 microsegundos. Ele pediu aí para a gente colocar apenas o valor numérico, então no gabarito vai ficar 005. Desconsideramos aí o resto aqui, tudo bem? Mas eu gostaria que vocês reparassem como é pequeno esse intervalo. Por isso que a gente desprezou nas contas aqui que a gente fez na letra A. Próxima questão. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Este sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos após o disparo e sendo 340 metros por segundo a velocidade de propagação do som no ar, calcule a distância do atirador ao alvo em metros. Ele deu uma informação preciosíssima aqui, que é esse 3,2 aqui. Né? O que seria esse 3,2? É o impacto do projétil no alvo depois que ele é atirado. Então, esse tempo seria o tempo total que demora para a bala sair do gatilho, né, sair da arma, bater no anteparo, depois a velocidade, né, depois o tempo que o som demora para voltar até os nossos ouvidos. Então, esse 3,2 é isso aí, o tempo de chegada da bala mais o tempo da volta do som. Colocando aí no physics, né, para ficar bonitinho. Como então que a gente calcularia? Né? A gente linka o tempo em função da velocidade que ele deu para a gente e em função da distância, que é o que ele quer que a gente calcule. Então, tempo com velocidade e distância. Ora, se é movimento retilíneo uniforme, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT. E aí, isolando o tempo, a gente encontra que o tempo pode sim ser escrito em função do espaço e da velocidade. Mole, mole, fácil, fácil, só vou substituir aqui. Então, no lugar do tempo da bala, né, eu vou colocar que vai ser o espaço percorrido dividido pela velocidade da bala. E o tempo do som vai ser o espaço percorrido, que é o mesmo, por sinal, dividido pela velocidade do som. Daí basta substituir os valores que ele já deu no enunciado, né, e partir para a matemática. Aqui a gente resolve soma de frações com MMC. MMC entre esses dois números é 5.100. Se você tiver dúvidas, você tem que fazer a fatoração, que é aquele negócio meio chato, né? Você coloca assim, você aprendeu lá com a titia Teteca, né? Você coloca os dois números, um do lado do outro, e aí passa um traço aqui do lado,
e vai fazendo divisão pelo menor múltiplo que você encontrar entre os dois. Né? Então, divididos por 2, né? Vai dar 150. Eita, que é difícil escrever com o mouse, pessoal. Ixi, 150. Esse aqui vai dar 170. Aí a regra é, pega, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 5.100 divididos por 300 dá 17. 17 vezes ΔS é 17 ΔS. 5.100 divididos por 340 dá 15. 15 vezes ΔS é 15 ΔS. Então, 15 ΔS mais 17 ΔS, nós temos 32 ΔS. É um bocado de ΔS aí. E aí a gente tem que isolar ele, né? Claro. Então, esse camarada que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, e quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Nós até podemos simplificar aqui, né? O 3,2 com 32, aqui vai ficar 0,1. E 0,1 que multiplica 5.100 é 510. Então, ele pediu para colocar apenas o valor numérico, no gabarito nós colocamos 510. Senhoras e senhores, foi só isso por hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa live e vou retirar todas as dúvidas que aparecerem, beleza? Tamo junto. Valeu. Obrigado.